Nesta unidade, falaremos de alguns casos práticos de alerta precoce de espécies exóticas invasoras aquáticas na Península Ibérica. O alerta precoce é um sistema de controle, vigilância, seguimento e monitorização dos ecossistemas, que permite detectar precocemente a presença ou a introdução de espécies exóticas invasoras, de modo a que sejam removidas antes de se estabelecerem. O Regulamento 1143/2014 da Comissão Europeia indica que os Estados-membros devem estabelecer sistemas de vigilância das espécies exóticas invasoras preocupantes na União, capazes de detectar a presença destas invasoras e daquelas já estabelecidas. Deve haver um sistema dinâmico para detectar essas presenças e deve basear-se noutras diretivas, como a Diretiva Habitat, a Diretiva Quadro da Água ou a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, de modo a que se evitem duplicação de recursos. O Regulamento 1143/2014 estabelece que um Estado-membro tem um prazo de 3 meses desde o alerta de detecção de uma nova espécie exótica invasora para aplicar medidas de erradicação sobre as quais a Comissão e os restantes Estados-membros devem ser notificados. A eficácia da erradicação deve ser monitorizada, bem como os seus efeitos noutras espécies, devendo notificar-se novamente a Comissão. A rã touro americana é a rã de maiores dimensões da América do Norte, com 184 mm de comprimento, podendo atingir tamanhos ainda maiores na Europa, 195 mm e 430 gramas. Na zona dorsal, a coloração vai do verde claro ao oliváceo, com manchas castanhas, sendo a região ventral branco ou acinzentada ou amarelada. Tem um corpo robusto, com cabeça grande e plana e pele lisa, sem protuberâncias. Apresenta membranas timpânicas muito marcadas, que nos machos maduros têm o dobro do tamanho do diâmetro do olho. A rã touro alimenta-se de uma ampla gama de presas, entre eles anfíbios, pequenos mamíferos, peixes, aves, moluscos, crustáceos e insetos. Habita todo o tipo de ecossistemas de água doce, desde que possuam vegetação abundante. Na Península Ibérica, esta espécie foi detectada no delta do rio Ebro e em outros locais da Catalunha e de Irún ou Pamplona. A sua entrada teve origem em introduções ou libertações voluntárias e a fugas acidentais associadas ao seu uso como controle biológico ou como produto alimentar para humanos. A rã touro causa impactos sobre os habitats ou ecossistemas, alterando as suas redes tróficas. Impacta também as espécies ou as suas populações através da competição, predação e transmissão de doenças como o fungo quitrídeo, que ameaça espécies em perigo de anfíbios. Por último, causa ainda impactos socioeconómicos, uma vez que a sua erradicação acarreta custos económicos elevados. Esta espécie está incluída na lista de espécies exóticas invasoras preocupantes para a União Europeia, no catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras e na lista nacional portuguesa de espécies invasoras. Está catalogada uma vez que os seus potenciais impactos representam uma séria ameaça para os ecossistemas. A rã touro deu entrada na Península Ibérica entre 1987 e 1990, quando começou a ser produzida em cativeiro em Cáceres, Madrid e León. As zonas circundantes foram amostradas, não se tendo detectado exemplares introduzidos no meio natural. No entanto,
a espécie foi encontrada na Serra de Collserola, na comarca de Valdés Oriental e em Irún, ou Pamplona, embora sem confirmação de ocorrência de reprodução entre esses exemplares. Até ao momento, parecem não existir populações estáveis. Por essa razão, o projeto Life Invasaqua considera que a espécie se encontra em situação incerta, por existirem dúvidas em relação ao seu grau de estabelecimento. Esta espécie foi também detectada no delta do rio Ebro em 2018. Um plano de erradicação foi de imediato posto em prática, estando em execução há 3 anos. Em 2020, foram encontrados 2 exemplares, um deles a 7 km da zona 0 ou zona inicial de detecção. Para além disso, a presença desta espécie foi detectada no hemidelta esquerdo através de DNA ambiental. Em 2021, foram realizadas várias ações relacionadas com esta espécie exótica. Foram realizadas amostragens em 17 estações em 2 regiões do Delta, Filtro Verde e Bombita, esta última onde se tinha localizado o indivíduo em 2020. Também se realizaram 182 transectos longitudinais noturnos e 12 escutas simultâneas, não tendo sido detectadas vocalizações da espécie, pelo que a sua presença não foi confirmada. No entanto, a espécie foi detectada em meados de julho em gravações nos mesmos locais, gravações de maior duração, com 4 horas por dia. Por fim, foram realizadas análises de DNA ambiental nas águas da zona de detecção, a zona 0, e em canais do hemidelta esquerdo, tendo sido detectada a presença da espécie em 6 pontos. Estes resultados confirmam a presença da rã-touro americana, mas em densidades muito baixas, graças aos esforços realizados desde 2018 pelo Parque do Delta do Ebro. O plano de erradicação elaborado face à presença desta espécie invasora incluía sistemas de seguimento e vigilância com a aplicação de diferentes técnicas, nomeadamente gravações de som e de DNA ambiental, acabando por se converter num sistema de detecção precoce. Nati Frank, do Parque Natural do Delta do Ebro, e Cristina Yuster, da agência F Verde, explicam-nos a importância destas ações. Natividad y Josep comprobamos en los filtros verdes de depuración de agua de los arrozales la evolución de otra especie invasora, la rana toro. Natural de Norteamérica, preocupa su gran poder depredador y su capacidad de desplazar a la fauna nativa. Después de los muestreos pudimos evaluar que había la posibilidad de aislarlo hidrológicamente y también físicamente, porque solo se había encontrado dentro de estos filtros, la rana toro. Entonces empezamos los trabajos de poner una valla para que las larvas, a la vez de hacer la metamorfosis, no fueran a dispersarse, y después salinizar. La prevención es lo primero. Si tú coges una especie en las fases iniciales, es mucho más probable que la puedas erradicar y controlar, los costes son mucho menores y la posibilidad es mucho mayor. De ahí que iniciativas como Life Invasaqua surjan para resolver la falta de información y de formación sobre la problemática, para conectar con los responsables de la gestión de los espacios y para acercar posturas con los sectores involucrados y la sociedad en general en busca de un bien común: reducir la colonización y el impacto de las especies exóticas en los ecosistemas acuáticos. Detectar a chegada dos primeiros exemplares de uma espécie exótica invasora num novo território não é uma tarefa simples. Infelizmente, por norma, só detectamos a presença de uma espécie quando esta já se encontra estabelecida e a sua abundância já é substancial. Neste contexto, a ciência cidadã pode ser uma ferramenta muito útil, uma vez que
pode contar com centenas ou milhares de vigilantes voluntários dos ecossistemas, que podem ser capazes de reportar a presença de uma espécie exótica invasora quando a sua abundância ainda é baixa, permitindo assim o alerta precoce e a sua subsequente erradicação. Para além disso, permite ainda o seguimento das populações das espécies exóticas invasoras já estabelecidas, através da avaliação da sua expansão geográfica. Um exemplo deste tipo de ação é a plataforma Mosquito Alert, desenvolvida pelo ICREA, pelo CEAP e pelo CREAF, que permite qualquer pessoa registar a presença do mosquito tigre e da ocorrência de febre amarela, criando um mapa de registros bastante importante para a saúde pública. Nesta aplicação, os utilizadores podem anexar uma fotografia, selecionar a espécie potencial do mosquito, invasor, comum, outro ou desconhecido, e indicar 3 características do exemplar, como o padrão de manchas da cabeça e do tórax. Pode-se, por exemplo, reportar a presença do mosquito tigre ou do mosquito japonês. Estes registros são muito úteis para acompanhar a distribuição destas espécies e para caracterizar os parâmetros ambientais dos locais onde ocorrem, permitindo antecipar as rotas de expansão da espécie. Trata-se de uma ferramenta muito importante. Para além disso, permite detectar precocemente a chegada destas espécies a novas regiões, permitindo agir de imediato nas primeiras fases de invasão, antes do estabelecimento definitivo. Outro exemplo de ciência cidadã é a aplicação da EASIN, que permite reportar a presença de espécies exóticas invasoras da lista de espécies exóticas invasoras preocupantes para a União, do Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras e da Lista Nacional Portuguesa de Espécies Invasoras. Esta aplicação foi desenvolvida pela Comissão Europeia e foi expandida à Península Ibérica devido ao financiamento do projeto Life in Vasacua. Desde então, temos contribuído para completar a aplicação com espécies consideradas exóticas e invasoras no contexto da Península Ibérica. Uma vez validado, o registro passa a integrar a informação sobre espécies exóticas invasoras gerida pela Comissão Europeia, pelo que esta poderá solicitar aos Estados-membros que tomem medidas face a essas espécies de acordo com a legislação vigente. Infelizmente, não é possível reportar a presença de uma espécie que não esteja listada na aplicação. Por isso, caso detecte uma espécie exótica, deve sempre alertar as autoridades competentes, como por exemplo a polícia local. Esta aplicação e a informação que dela advém é um contributo para o combate às espécies exóticas invasoras, uma vez que permite o alerta precoce da entrada de novas invasoras. Las especies exóticas invasoras son una de las mayores amenazas para la biodiversidad y la actividad humana, pero ayudar a erradicarlas está también al alcance de tu móvil. Es muy fácil. Descárgate de manera gratuita la aplicación Especies Exóticas Invasoras diseñada por la Comisión Europea. A través de la misma podrás descubrir cuáles son las especies invasoras presentes en la península ibérica. El listado de la Comisión ha sido ampliado por la UICN en el marco del proyecto Life in Vasacua. Y lo más importante, podrás informar de la presencia de especies invasoras. Sigue estos pasos. Cuando veas una especie susceptible de ser invasora, hazle una foto. A continuación, abre la aplicación y vete al apartado Informar de una observación. Una vez dentro, selecciona la especie, sube la foto, incluye la ubicación de donde la has visto, la fecha, la extensión que crees que ocupa aproximadamente y el medio al que pertenece, marino, agua dulce o terrestre.
Si tienes algún comentario, añádelo. Y al final, pulsa Enviar para que tu observación quede registrada. Un equipo de expertos se encargará de validar lo que has visto y con tu gesto contribuyes a la detección temprana de nuevas invasoras. Además, como parte del proyecto europeo Life Invasacua, la UICN ha desarrollado la plataforma IBERMIS, abreviatura de Iberian Monitoring Invasive Species. En ella encontrarás un amplio catálogo de información sobre especies invasoras en la península ibérica. Contarás también con un mapa donde visualizar qué especies exóticas invasoras hay en cada lugar, fruto de las aportaciones de la ciencia ciudadana y de las observaciones de la Sociedad Española de Ictiología. Con la aplicación y la plataforma IBERMIS, el proyecto Life Invasacua da un paso más para sensibilizar sobre esta problemática y reducir la expansión de especies invasoras. Curso realizado no âmbito do projeto Life Invasacua, com o apoio do Programa Life da União Europeia.